A paz do Senhor, meus irmãos. Nesta aula de hoje, vamos falar sobre a Cristologia, a doutrina de Cristo. Esta é a parte 4 desse tópico do nosso curso de Teologia por tópicos. Vamos falar hoje, dando continuidade ao assunto da aula passada, que foi sobre Cristo no Antigo Testamento. E na aula passada nós falamos sobre a letra A, sobre a Cristo revelado na tipologia. Nessa aula de hoje vamos dar continuidade a partir aí da letra B, profecias sobre o nascimento de Cristo. Nós temos aqui as primeiras profecias sobre o nascimento de Cristo. Lá em Gênesis 3 e versículo 15, o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta palavra foi de Deus a Satanás, uma espécie de sentença, de Satanás que provocou aí a queda do homem. Tempos depois, nós temos a profecia mais específica de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No nome Emanuel, a gente olha o significado, Deus conosco, por isso está implícito o conceito da encarnação de Cristo. Inclusive, Mateus faz referência a isso, fazendo esse relato lá em Mateus 1 e 23, colocando como a visita do anjo a Maria, sendo resultado do cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Nós temos aqui a profecia de Miqueias, outra profecia referente ao nascimento de Jesus Cristo, encontra-se em Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o final desse versículo, inclusive, esclarece a questão do Messias, que existe desde sempre, ele é eterno, e chegou o dia da sua encarnação, cujo nascimento se deu em Belém. A profecia de Daniel. Foi dada a Daniel uma profecia referente ao tempo de vida terrestre do Messias. Em Daniel 9, 24 a 27, o profeta ele vaticina que a morte do Messias ocorreria 483 anos, isto é, 7 semanas e 62 semanas de anos, após o decreto medo-persa para a reedificação de Jerusalém. O texto diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, Messias, em hebraico, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 483 anos. A profecia de Daniel refere-se a 70 semanas de anos, ou seja, um período de 490 anos. As primeiras 7 semanas, 49 anos, foram dedicados à reconstrução de Jerusalém. 434 anos, 62 semanas de anos mais tarde, Cristo foi crucificado como fora profetizado em Daniel 9 e 26. A última das semanas de anos, ou seja, 7 anos, mencionado em Daniel, constitui o período
a decorrer no futuro, um período de 7 anos ou uma semana, conforme as profecias de Apocalipse. Sobre as 70 semanas de Daniel, por ser um tema muito amplo em sua explicação, cheio de detalhes, nós não temos espaço aqui para detalharmos sobre essa profecia. Ela foi colocada aqui apenas para indicar que o tempo de vida terrestre do Messias cumpriu-se. Então vamos aqui para a próxima página, letra C, profecias sobre a vida de Cristo. As profecias messiânicas do Antigo Testamento vaticinam as muitas funções desempenhadas por Cristo durante seu ministério terreno. Comentaremos apenas algumas. Como profeta, Moisés fala do papel de Cristo como profeta quando diz em Deuteronômio 18:15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Jesus confirmou o fato de ser ele mesmo aquele profeta prometido, dizendo em João 5,46: porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. No sentido estrito, o termo profeta, aplicado a Jesus, refere-se primeiramente ao seu ministério como mensageiro das boas novas de salvação e libertador dos oprimidos do poder do mal. O outro sentido da palavra profeta aplicada a Cristo é o de predizer eventos futuros. Nesse sentido, uma das muitas profecias proferidas por Jesus Cristo se encontra em Mateus, capítulo 24. Como sacerdote. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, lemos: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, e andará ele diante do meu ungido para sempre. A promessa de Deus de que se suscitaria um sacerdote fiel diz respeito a Samuel, mas foi plenamente cumprida em Cristo. Ele é o santo sacerdote, o Messias, o ungido. Hebreus 6:20 confirma o sacerdócio de Jesus, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus como rei. Jeremias 23, 5 e 6 profetiza o papel de Cristo como rei. Levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, Justiça Nossa. Na ocasião da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele foi chamado Rei de Israel, conforme a gente pode ver em João 12 e 13. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Bom, então vamos observar aqui que existem muitas referências proféticas a Cristo como o Rei da Terra e que serão cumpridas por ocasião da sua segunda vinda. Vamos ver aqui Jesus como alicerce. Isaías 28:16 profetiza o papel de Cristo como alicerce e pedra angular da revelação divina. O texto diz: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Pedro, citando esse trecho, mostra Cristo como aquele em quem essa profecia cumpriu-se. A gente pode ver isso lá em 1 de Pedro 2, 6.
como servo. Em Isaías 52:13, o profeta se refere a Cristo como servo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Esse papel foi desempenhado inúmeras vezes por Jesus, como na ocasião em que ele lavou os pés dos seus discípulos. Como operador de milagres, foi também Isaías quem profetizou os milagres de cura que seriam realizados por Cristo. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, 5 e 6. Quando João Batista, já preso, começou a ponderar se Jesus era realmente o Messias, esse respondeu muito simplesmente da seguinte maneira, e relatado lá em Mateus 11, 4 e 5. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. Vamos observar aqui profecias sobre a morte e ressurreição de Cristo. A doutrina da segunda vinda de Cristo. Fiz confusão aqui. Agora sim. Profecias sobre a morte e ressurreição de Cristo. Há no Antigo Testamento muitas referências ao sofrimento e morte de Jesus Cristo. Porém, vamos comentar aqui apenas 2 capítulos que descrevem o Messias sofredor. Temos aqui o Salmo 22, que é um salmo profético e se refere a Jesus Cristo, e temos aqui muitos detalhes nesse Salmo 22, principalmente esses versículos que estão aí anotados, o versículo 6, o 7, o 8, o 15, o 16 e o 18. Como a nossa aula já está ficando muito extensa, nós temos aqui alguns detalhes, não vou falar todos, depois os irmãos leem esses versículos. O versículo 6, por exemplo, fala: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Refere-se ao opróbrio padecido por Cristo. Gálatas 3,13 nos diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, conforme a lei mosaica. Deuteronômio 21 e 23 diz: porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então aqui esses outros versos nós temos as profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus. Depois os irmãos façam uma leitura aí com bastante atenção. Isaías 53. O profeta Isaías oferece-nos fascinantes descrições do Messias sofredor, sublinhando o sacrifício de Cristo em substituição aos pecadores. O capítulo todo é muito rico, né? Em termos de profecias messiânicas. Mas vamos pegar aqui apenas os versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Letra E, profecias sobre a volta de Cristo. E com essa letra E vamos encerrar a nossa aula. Bom, a doutrina da segunda vinda de Cristo é muito extensa, por isso aqui apenas vamos mostrar que o Antigo Testamento contém muitas profecias a serem cumpridas por ocasião da gloriosa volta de Cristo. Uma das primeiras profecias desse tipo foi dada pelo próprio patriarca Jacó, referindo-se a Cristo como Siló. Jacó vaticina que ele descenderá de Judá e declara como o povo lhe obedecerá e irá após ele. Está lá em Gênesis 49, 10. Balaão profetizou acerca do segundo advento de Cristo, proclamando em Números 24 e 17: uma estrela
procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Jó fala da futura volta de Cristo à terra. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Prenúncio de que ele julgará a terra, como bem vemos em Mateus 25 e Apocalipse 19. Salomão dedica o Salmo 72 ao glorioso reinado terrestre do Messias no futuro. Jeremias 23, 3-8, o profeta vaticina o futuro reinado do Messias. Suas palavras evocam especificamente a volta dos israelitas à sua própria terra durante o reinado do Messias, a quem o profeta chama Senhor Justiça Nossa. E outros profetas, vaticinam acerca do futuro reinado de Cristo. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Entretanto, é Isaías quem fornece o maior volume de informações a esse respeito. Além das muitas referências à segunda vinda de Cristo, apresentadas através da sua profecia, os últimos 7 capítulos inteiros do livro de Isaías tratam do futuro reinado de Jesus Cristo. Eu encerro aqui a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida.